Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai falar da hemodinâmica e do ar-condicionamento que atribui na hemodinâmica algumas reações, né? Então nesse vídeo a gente vai explorar toda essa repreensão das temperaturas junto ao sangue, e aí vai remeter-se a elas frente aos riscos que ela instrumenta na nossa gerência corpórea, uma vez que na construção dos sentimentos que são estimulados pelas percepções orgânicas mediante as diferenças de temperatura, o nosso organismo ele realiza diversas tarefas para poder fazer os reajustes, e algumas dessas tarefas a gente pode se sobrecarregar e sentir mais por isso, né? Então, queridos companheiros telespectadores do canal, vamos então às navegações e vamos percorrer aos entendimentos hemodinâmicos do nosso organismo, né? Então vamos lá às navegações. Vamos lá. Hemodinâmica. Para quem não sabe, a hemodinâmica é um ramo dos estudos, né? Que propõe tratar disfunções neurológicas, endovasculares e cardiológicas, como obstrução e tal. Mas não é esse detalhe que eu gostaria de deixar nessa saliência, né? Então vamos lá. Hemo remete-se ao sangue, né? E dinâmica à movimentação do sangue. Então vamos lá, movimentação do sangue, né? E aí a gente tem aqui, ó, uma asseguridade prestada pelos vasos da circulação sanguínea, né? Então existe uma relação fisiológica no nosso organismo que se compromete nessa relação a partir da passagem segura, do trajeto seguro do sangue. E nessas trajetórias do sangue, né, a gente tem as relações do sangue com o próprio sangue e do sangue com os vasos. E toda essa relação ela é construída a partir dos substratos que compõem o sangue, né? A gente sabe que o sangue ele é composto por vários metabólitos celulares, né? Uma vez que nessa circulação toda a metabólitos, os desgastes celulares que são
renovados no seu maquinário interno, no seu citosol, eles expedem para fora o que a gente chama de metabólitos, que são os para nós é como se fosse as digestões, né? As cascas das coisas que a gente descasca, as embalagens. Então, metabólitos é basicamente isso. E todo o contato com substâncias que a célula, que o agrupamento celular lida, todo o contato, por exemplo, você tem o seu organismo, né? E aí, se você ingere qualquer coisa nova para o seu organismo, qualquer injeção de um alimento novo, toda a digestão, a decomposição dele vai fazer um produto novo no que a gente chama no produto de reabastecimento, né? A gente tem no estômago, lá no estômago, os ácidos biliares, né? O suco gástrico, todas os líquidos, né? Que tem um pH muito mais baixo, né? pH muito mais ácido, e nessa base, né, H+, vamos supor, você ingere alguns alimentos, né? E aí, ao ingerir os alimentos e ele cair sofrer processos enzimáticos da gastrina, sais biliares e do suco gástrico, esse fluido aqui, esse suco pancreático, o suco pancreático não, esse fluido que vai para o estômago, né, a partir das próprias células do estômago, alguns deles voltam para a circulação sanguínea e outros continuam o trajeto e são reabsorvidos, né, para a corrente sanguínea a partir dos intestinos, das alças intestinais. Bom, e a partir desse reconhecimento desses pós para os sucos aqui, sucos, vamos pôr aqui, você tem o estômago, né? E aí no estômago, tudo que cai no estômago, ele é decomposto, né? Todo bolo alimentar que vai para o estômago, ele é decomposto. E essa decomposição para nós é como se vira para nós um suco no final de tudo, né? E aí no final que vira um suco, esse suco, a partir dessas misturas, né, e decomposições, ele se torna ele cria um gradiente de concentração, e nesse gradiente de concentração, né, desse suco que está nesse estômago, ele, dependendo do quanto que esse estômago for bom o suficiente, né, ser ativo o suficiente para decompor o alimento que cai aqui, por exemplo, os carboidratos, as proteínas, os lipídios, ele vai fazer com que facilite a recombinação desse suco no sangue, né? Então esse suco, ao passar para o sangue e sobre os movimentos constantes da corrente sanguínea, o sangue ele consegue
absorver toda açúcar, todos sais, todas as vitaminas e sais minerais que for necessário para o sangue, né? Então você meio que no tecido sanguíneo, tecido hematopoético. Nesse tecido hematopoético, você consegue recarregar, fazer as recargas ao tecido. E nessas recargas, o tecido ele se torna carregado para poder, dentro das suas trajetórias, descarregar as recomposições que as células pedem por emprego, né, por trabalharem, né? Então, nesse momento, por exemplo, eu estou trabalhando as células mais da minha traqueia, da minha glote aqui, as células musculares dos meus meus músculos de fala, né? Vamos pôr aqui. Aqui eu tô trabalhando mais essa parte aqui, ó, né? Então eu tô fazendo vasoconstrições aqui, ó, nesse momento. E as minhas pernas, elas estão paradas porque eu estou sentado. Logo, sobre essa desimpressão que o meu corpo está, né? Como eu estou movimentando bastante essa região aqui, que é a região da fala. E aqui eu estou fazendo compressão aqui, ó, na cadeira, e aqui, ó, porque eu estou sentado. Toda essa adequação do corpo, ele faz diferenciais nas trajetórias sanguíneas e nos desgastes dessas regiões. Então, a ejeção de sangue aqui, ela é a pressão é muito mais alta, né? Porque eu estou vasoconstringindo, eu estou fazendo uma pressão alta aqui e aqui. E se eu estou fazendo pressão aqui, o sangue vai chegar aqui assim, ó, com muito mais rápido. E isso vai permitir eu falar e ao mesmo tempo os metabólitos das células que estão sofrendo serem corrigidas, né? Isso é muita eficiência, isso é um automatismo orgânico, biológico, que a gente tenta imitar muito nas tecnologias digitais hoje em dia, né? Nas inteligências artificiais. Bom, só que tem um porém, né? Você tem o suco pancreático, né? Que tá sendo voltado para vamos pôr aqui o suco pancreático. Não, suco gástrico. Vamos ver se eu acho. Achei. Então você tem esse suco gástrico, né? E aí ele no estômago, ele tá fazendo, ele se estaciona aqui e a partir do seu movimento, né? E dessas mucosas, do estilo dessa célula do estômago, ele vai fazendo a difratação. A difratação seria uma separação de misturas, né? Como se ele estivesse coando aqui para o organismo, né? Então, o que for para coar, né? Esse suco ele vai voltar, né? Sobre coação
pro sangue, né? Então, elementos aqui a gente já tem alguns elementos que conseguem ser retornados pro sangue, pro tecido hematopoético, para as injeções sanguíneas. Embora outros produtos vão precisar de sofrer mais maceração. Então a gente tem o intestino trabalhando nessa maceração, né? Intestino, vamos pôr o duodeno. E aí a gente tem o duodeno, que também tem esse trabalho junto depois que o alimento sai do estômago, de fazer essas coações dos alimentos, né? Porque existem adequações nos ritmos desse trajeto e das relações orgânicas que fazem com que, sobre a dificuldade, essa conformulação dessa região duodenal receba a atenção do pâncreas para poder forrar os alimentos e pré-preparar eles para poder serem gerenciados pelo intestino, pelo ilho e o jejum, o intestino delgado que a gente fala. Então, sabendo disso, vamos lá para o intestino duodeno, intestino delgado. E no intestino delgado, como ele tem várias microvilosidades no seu interior, nos formatos celulares, e ele é bem assim, sobre as suas dimensões, ele é bem mais fino, ele consegue modular todo esse suco, o tamanho, né, dos nutrientes desse suco. Que, vamos pôr, a gente tem um suco, né? E nesse suco você tem, vamos desenhar, você tem nesses ó, tem o estômago aqui, né? Aí no estômago ele vai pro duodeno, né? E aí do duodeno ele vai passar pelo intestino delgado. E nesse intestino delgado, ó, você tá vendo que, ó, aqui ó, cai, né? Vem os alimentos, o bolo, e ele cai aqui no suco, né? Então você tem aqui o suco e o alimento caindo no suco. Aí aqui o copo. Se você não mexer com esse copo, né, mexer, vai ser mais difícil a digestão, né? Porque você está na caixa torácica aqui, ele está bem comprimido, né? O estômago, assim como todos os órgãos, eles estão bem encaixados, bem comportados. Então, o movimento só vai ser facilitado aqui, ó, para poder fazer as misturas se você se mexer. E é até por isso que a gente colabora com essas necessidades. O organismo exige, né, movimento. E aí tem um movimento que chama movimento por afogamento, por socorro. O que é esse movimento? São os movimentos que, sob orquestração e necessidade, se tornaram autônomos. E nesse automatismo, nessa autonomia, as células elas se prepararam para serem regurgitadas, serem comunicadas com falta de muito pouco ou um sinal muito baixo de oxigênio, né? Uma ordenação que foi
a partir de trajeto colinérgico e sensitivo, foi automatizando essas células. E hoje em dia elas já nascem, né, celularmente sofisticadas, né, sobre esse automatismo gerenciado. E aí elas sobre esse automatismo, ao receberem estímulo, elas reagem a esse estímulo sobre a ordenação desapontada por esse estímulo. Então, o estímulo de ação geralmente vai ser o estímulo alimentar. Né? Então, tem tudo a ver a mente ali gerenciando X operação, né? E aí você está gerenciando e quer abrir o X, você tem que trazer essa fita para cá e essa fita para cá. Aí você consegue abrir o X. E aí nessa abertura você vai ter uma atividade. A atividade aberta aqui, ó, nesse trajetório são os esfíncteres. Os esfíncteres são um pouquinho esfíncteres do estômago. Esfíncteres. A gente tem o esfíncter esofágico, esfíncter anal, esfíncter pilórico, né? E toda isso aqui é o esfíncter, ó, é as passagens. Esfíncter esofágico é o que tira o alimento que foi modulado pela distensão do esôfago e se injetou e caiu nesse copo aqui, ó, no copo do estômago, no esfíncter esofágico. E aí depois que essa atividade ocasiona a reação ativa, o esfíncter pilórico abre a passagem para esse suco, né? Que aqui entra o bolo, e aí o bolo é como se fosse pó de suco, né? Pó de sabor. E aí entra o pó de sabor aqui, cai no suco gástrico que a gente falou. Nós suco gástrico. E aí, caindo nesse suco gástrico, do suco gástrico, e a gente vai ter ainda vitaminas e sais minerais, proteínas, todos os tipos de alimentos que já foram coados, né, por esse estômago e vão ser ainda mais coados por esses processos de torção intestinal, né? Então o intestino vai começar as suas torções a partir das atividades, e essas torções vão levar a recarga e o reabastecimento para o sangue, não só para o sangue em si, mas para os outros órgãos que o sangue chega, né? Só que o ponto dessa nossa apreensão ele vai desencadear agora, porque assim, ó, a gente tem a hemodinâmica, que é o tecido sanguíneo circulando. Porém, né, a dinâmica das relações dependem do estado do sangue.
Aí você deve estar se pensando assim, uai, como assim depende do estado e do sangue? O sangue só tem um estado. O sangue é sangue, né? Eu pego lá e eu olho pro sangue, o sangue é vermelhinho, né? O sangue é vermelho e pronto, acabou, não tem isso de estado de sangue. E aí que tá, o sangue, né? Eu falei sobre esse processo da decomposição alimentar, porque ela também é ela que vai ser a pauta aqui, ó, da nossa conversa. Você tem então o sangue e o seu estado, né? Vamos começar falando já da temperatura, né? Sem mais delongas, né? E aí, sobre a temperatura, né? Você tem a temperatura do corpo que se mantém, né? E as diferenciais dessa temperatura. Pois é, a gente não usa roupa e as roupas elas não buscam conservar a temperatura do corpo, ajudar o corpo a conservar a temperatura, né? Bom, o sangue ele tem todas as suas buscas para se manter na temperatura ideal. O próprio organismo comunica o destemperamento, a destemperatura do sangue. O único problema vai ser a dificuldade que ele vai ter de comunicar em temperaturas baixas, porque os receptores e os comunicadores sensitivos eles sofrem dano com a queda de temperatura também, né? E aí, quanto mais se a temperatura cai se ela, por exemplo, dentro de um gráfico, ela cair, vamos supor que a gente tem um gráfico de temperatura, né, sobre área. Bom, e aí a gente tem que se a temperatura cai, né, e aí a gente tem o sangue, né, a área de sangue. Na verdade, atividade. Não, vamos ver aqui o que é hemodinâmica, temperatura, como mantém diferenciando temperatura. Tá. E a gente tem, nós temos aqui os receptores que comunicam a temperatura. E aí a gente tem o sangue. E aí a gente tem o sangue, né? O sangue ele funciona assim, ó. O estado ideal do sangue, ele tem uma faixa de estado ideal. E o receptor, ele também tem uma faixa ideal aqui, ó. Se cair, o sangue é ideal que ele esteja nessa temperatura. Se o sangue cair para essa temperatura aqui, o receptor ele vai ativar e vai mandar sinal para o organismo. Porém, se cair mais que essa temperatura, o receptor ele vai cair o seu funcionamento de assinalar, né? Então, e o sangue, a velocidade, a relação do sangue, ela vai cair também conforme a temperatura. E se aumentar a temperatura, ele também pode, o funcionamento do organismo, ele tem o receptor, só que se aumentar muito, esse receptor queima e o organismo vai sofrer dano também. O sangue ele vai sofrer dano. Então a gente tem toda esses motivos para poder
ter atenção com a temperatura do corpo, inclusive em função do sangue, né? Se o sangue ele se ocupa das recargas e nessa automaticidade de recarregar os órgãos, ele é o culpado da eficiência, né? Como uma gasolina para o carro, né? Se sem gasolina o carro não anda. O sangue para o organismo é mais ou menos, funciona mais ou menos na mesma semelhança. Então, dessa atenção, o que a gente precisa se envolver para desenvolver? Que o sangue, ele é um tecido, né? E se você começar a resfriar determinadas áreas, você vai congelar esse tecido e o congelamento desse tecido fica igual ao sorvete. Ó. Ele vai fazer vasodilatação no organismo. Ó. O sangue ele está preenchendo aqui, ó. E aí ele aqui está perfeito, né? Só que se você começa a jogar ar gelado aqui, ó, esse vaso ele obrigatoriamente vai ficar assim, ó, igual sorvete. Igual sorvete no freezer. Você coloca 750 ml e vira 1 litro, né? 750 ml vira 1 litro. Por quê? Por causa da mudança de temperatura. Você solidifica os componentes do sangue. E toda essa solidificação, como o sangue ele não é único, ele é uma mistura, a mistura sanguínea, dependendo dos nutrientes que estão nessa mistura, eles vão congelar ou eles vão ficar muito gelados. E aí a atividade que eles fariam, né, o comportamento que eles teriam no seu alvo, né, vamos supor, vamos analisar mais de perto. Vamos pôr um estômago mesmo, tá ótimo. E aí a gente tem aqui, ó, o sangue correndo aqui, ó, em todas as direções. Só que se você tem um sangue gelado, o seu vaso ele vai sofrer dilatação. Essa dilatação, os receptores do vaso eles vão detectar e eles vão tentar conter. Mas se dilatar mais do que deve, o vaso sanguíneo, ele não vai conseguir mais a comunicação e ele vai perder essa resposta e sem a resposta ele não vai conseguir fazer o corpo a tomar as devidas providências para esse sorvete, né? Bom, sobre essa dilatação, existem regiões que são mais prejudicadas do que as outras. Regiões que envolvem uma descompensação muito grande, porque depende muito dos nutrientes do sangue. A região que eu estou falando é a região cerebelar, né? Como aqui a gente tem uma rede de vasos sanguíneos muito grande, e aí os vasos aqui eles não são como a aorta, que o calibre da aorta o calibre da aorta ele é bem espesso, olha, né? Então a gente tem uma resistência muito maior. Só que aqui, ó, o calibre do cérebro, conforme o vaso vai subindo, vai diminuindo, né? E aí você tem arteríolas aqui, ó, a nível de arteríolas, né? São bem finas mesmo.
E o que a gente sabe sobre vasos finos? Que a ejeção, o ritmo de ejeção é muito rápido, né? A tomada ela é muito rápida. Por isso que aqui a atividade elétrica é condigente, né? Condizente. Você tem o sangue a nível muito molecular mesmo, muito coado. E como ele é muito irrigado, aqui a gente precisa de nessa região de muita açúcar, muito nutriente sanguíneo, né? Porque o metabolismo aqui ele é bem acelerado nessa região. Ó, para vocês terem ideia, olha o tanto de disparo, né? De inervação que a gente tem. Só que a gente tem mais sangue por conta dessa massa aqui, ó. Essa massa cerebelar. Bom, e aí o cuidado é esse, né? Esse estado do sangue, ele pode aumentar de tamanho ou ele pode diminuir demais também. Se você aumentar a temperatura do sangue, você vai ter um sangue muito líquido. E a temperatura, a receita sanguínea é uma, né? Se você liquidifica o sangue, né? É como se você pegar o sorvete. Vamos pegar aqui, ó. Sorvete. Né? E aí, a gente tem o sorvete. Se você derreter o sorvete, ele não vai ser o mesmo, né? E não vai dar para tomar ele nessa casquinha. Ele vai descrocantificar a casquinha. A casquinha não vai resistir a ele. E se você gelar demais o sorvete, ele vai ficar duro, não vai dar nem para colocar na casquinha. A mesma coisa com o sangue e com a rotina do sangue relacionada aos músculos, aos órgãos, né? Então, esse é o famoso estado ideal, né? O sangue no seu estado ideal. Estado ideal. Beleza? Então, beleza. Agora a gente vai começar a fazer umas correlações, né, a respeito disso. E uma delas são os óvulos neuronais, porque a gente tem vários tipos de células no organismo, né? E nessas células a gente tem as adequações sensitivas. Se você gelar muito ou esquentar muito uma região cerebelar, os seus ovos, as suas sinapses, toda a sua cadeia sensitiva vai ser prejudicada. E uma pequena prejudicação pode causar um tumor não. Isso é mais futuro, mas pode causar um certo trauma. Então existem traumas por temperatura alta e por temperatura baixa e por passagens de sangue sobre essa adequação. Porque o maior inimigo nosso é o silêncio, é a ignorância, né, com nós mesmos. É aquilo que fala baixinho e a gente não cintila, não fala sobre. E aqui imagina que você tem toda essa cadeia sensitiva, né? E aí você trabalhou ela durante muito tempo, né? Você costurou essa cadeia durante muito tempo. É uma blusa e tal, é o vestido de casamento, é isso e aquilo. E aí, por causa do frio ou por causa do excesso de calor, da temperatura, danifica, né? E aí você não sai bonita,
o seu tecido sai prejudicado. Se você for vender esse vestido, você vai sofrer um prejuízo enorme, né? Ninguém vai querer pagar o valor que realmente vale por causa dos danos das temperaturas. Uma vez que a gente sabe que a sensação ela é tecida pelas experiências, né? É um conjunto de adequações de experiências. Você desadequaciona essas experiências e você até acaba perdendo a confiança do que você já fez. E às vezes perde até a memória, por conta da temperatura, né? Toda essa administração do sangue, o próprio organismo ele tem as estratégias. Você tem todos os vasos sanguíneos, né? E as calibrações dele. Só que aqui, para revestir e assegurar o equilíbrio térmico, o organismo ele vai vestindo e investindo células diferenciais com produtos diferenciais que sofreram diferenciações. E olha, e aí que a gente já reveste, já coloca parede tal, e depois pinta, coloca cobertores, né? Olha que lindo que é. E a gente tem tudo isso na nossa casa, ó. A nossa casa, a arquitetura da nossa casa é bem assim, né? Tem a pintura, tem as cobertas, as coberturas e tal. E aí a gente vai tirando. Aí a gente tem as paredes, isso e aquilo. Nas paredes a gente tem camadas né, de texturas e tal. Então é basicamente isso, né? Por que é importante esse equilíbrio térmico? Por conta da estação sanguínea mesmo, né? E das relações que ela faz com os organismos. Imagina você tá com vamos realçar mais aqui. Inserir. Aqui, ó. Você tá com o vaso. O vaso normal para nós é esse aqui, ó. Esse aqui é o vaso normal, o calibre normal. Só que aí você vai lá e congela o vaso, né? Ou fica no ar condicionado. Olha o que vai acontecer com o vaso. Vai sofrer mais ou menos isso. O vaso e o sangue é capaz de ficar até maior ainda. Sim, é mais ou menos. Vamos supor. E aí nisso, né, você vai jogando temperatura. Então esse versus esse, né? Esse é mandar normal, né? E aí o sangue é correr normal pelo organismo. E aí é bater, e aí fazer o carinho, né? O carinho vamos supor, no órgão. Ele ia chegar e ia ser basicamente isso aqui, ó. Ele, ó, opa, beleza, certo? Só que aqui, né, na segurança desse percurso, você pode ter várias inseguranças. Uma delas é você agora fazer empurrar, para empurrar esse sangue, o sangue quase não vai querer sair, né? Quase não vai querer percorrer. E nessa percussão
e dilatação. Se esse órgão aqui não tiver na temperatura ou na adequação certa, né? Se ele não tiver chegado ainda e o vaso tiver chegado e tiver lançando esse gelo, olha o que ele vai fazer. Ele vai fazer a disruptura. O que é isso? A gente tem várias doenças que falam sobre isso, né? A gente tem doenças que relaxam e que desrelaxam os vasos. Então a gente tem vamos dar um exemplo de doenças de vasodilatações. E se a gente acha alguma. Olha, essa imagem aqui já diz bastante para nós sobre a dilatação. Vamos ver aqui. A obstrução. Vamos ver aqui. Obstrução de artérias. Então, a gente fala que a gente tem placas de gorduras que são formadas, né? E realmente tem a aterosclerose. Mas, assim, o que leva a arteriosclerose a depositar gordura aqui? É a necessidade de buscar cobrir o frio, né? A gordura não é um tecido antitérmico. Então, geralmente, os frios e as variações do frio geralmente são as mais culpadas para o corpo registrar a aquisição, né, a necessária ocorrência de aquisição de tecido gorduroso nesse vaso. Por quê? Por que essa região colaba mais do que as outras? Por causa das diferenciações de temperatura, né? Então, esses diferenciais de temperatura são um dos mais prejudiciais para a saúde. Ele interfere nesse desenvolvimento maquinário, na eclosão. Ele às vezes faz eclodir sinapses, eclodir células, fazer eclosão na sinapse. Por exemplo, você tem essa sinapse. Se você gelar, né, essa região e depois de gelar ela, por exemplo, a diferença térmica de temperatura, né, o choque térmico pode fazer deschocar esse óvulo aqui, ó, o núcleo, e aí você descorrompe a trama sensitiva, e aí você lesiona a percussão sensitiva que seu organismo tanto escuta para poder tomar as decisões. E nossa, velho, isso é muito perigoso, ó. Esse bendito aqui, ó, cara, perigoso, né? O ar condicionado, né? Ele lesiona tantas gente diariamente, tantas pessoas, que elas se tornam ignorantes em relacionadas umas com as outras, né? Elas perdem qualidade sensitiva e acham comum, porque eles entram em comunhão com essa ferramenta aqui, ó. Se você não souber usar bem uma ferramenta para o seu bem, você pode acabar danificando o seu bem, né? Ou registrando uma receita diária que não é compatível com o bem.
Às vezes você vai acostumando o seu corpo, viciando o seu corpo e os decaimentos de temperatura sobre a atenção a esse equipamento aqui, ó. E você se acha controlador da temperatura, mas e num dia que esse instrumento falha, você sofre abstinência, o seu corpo sofre abstinência, e aí ocorre várias eclosões sinápticas, e você nesse dia acaba se desorientando. É, bom, e assim, uma outra coisa, né, uma outra observação é sobre a gestão sanguínea, né? Por exemplo, o nosso organismo, ele é uma área, né? Ele é uma área, ele é uma super, ele ele não é só um plano, ele tem dimensões, né? E nessas dimensões, né, sobre um ambiente fechado e sobre as tomadas, né, desse ambiente fechado, sobre os estacionamentos, você tem você tem várias variações climáticas, né? Você tem a variação do ar, do ar condicionado, por exemplo, gelando, mandando ar frio aqui. E às vezes você tem algo mandando algo quente aqui, ó. Então aqui você tem uma fonte F1 e uma fonte F2. E essas fontes F2 estão causando várias desrelações, né? Desadequações proporcionais a elas, a esse organismo. Então essa escrita, né, essa inscrição dessas fontes obriga o organismo a reagir sobre elas para se estar equilibrado, né, para poder ressentir elas em adequação. Porém, existem os danos, né, esses danos que essas fontes causam. Uma vez que nós temos dois lados também, né? E sobre essa pressão e descompressão, esses trajetos sanguíneos, tudo isso pode lesionar, né? Lesão por arco e serra. Ó. Você tem um arco e ele vai serrando através desse aporte de emissão, né? Então você tem essa emissão, uma emissão controlada que descontrola o organismo. Cara, isso aqui é muito pesado. Eu sei que hoje em dia a gente tenta relevar tudo e deixar tudo simples, né? Tudo ao meio ar-condicionado, né? De arcar com a ignorância, né? Dessas disversões de estratégias climáticas. O endossamento é que elas corrompem, né? E o que eu quero deixar claro para vocês é que a temperatura ela lesiona bastante. É complicado porque
é, todos os cuidados do organismo, eles descrevem esse efeito para poder sobre o trauma, buscar informações nesse ambiente para não voltar mais a ele. Você entende isso? É um ensinamento, né? Quando o organismo ele sofre um evento, um trauma, por exemplo, quando o animal está na natureza e sofre um trauma, ele cheira, ele sente tudo que tiver que sentir, ele absorve o sentimento e estende. Para quê? Para dentro das suas caminhadas, desintuitivar-se para não passar mais por esse ambiente, ou se proteger a ele e a ambientes com traços da semelhança absorvida na sensação. Então, por que eu estou mostrando, abrindo esse pavimento da instrução neuronal? Porque a gente aprende muito com os animais, né? Então você tem a selva. Vamos lá, selva, né? E aí aqui na selva a gente tem vários animais, várias espécies de animais, e elas estão andando aqui, né? Elas não têm nenhum mapa, elas não tá nada fechado de que essa rua vai para essa rua. Eles não têm nada fechado, né? Eles não têm nenhum organizador de campo, né? E definidor de leis e de trânsito, isso e aquilo, né? E de ruas e tal. O que eles têm é o instinto. E nesse instinto animal, se eles vierem para uma região e tiver muito frio, o organismo deles vai absorver tudo isso, e todo o sentimento que causar ele vai desobedecer a esse sentimento e vai tentar não passar mais por esse local, porque vai ser um risco para o organismo dele. E todos os locais que parecerem com esse local, ele vai se manter distante, e assim ele vai encontrando a sua casa, aonde que ele vai resistir. Então tem casa para todos os seres vivos, né? A própria casa das plantas é onde elas conseguem sobreviver, né? E se instituir. Então nesse desinstituificado, nós somos a mesma coisa, porém a gente está cada vez mais fechando as coisas como gradiente científico de saber e ser controlador. E nessa de ser controlador de ar-condicionados e de sistemas fechados e de entendimento sofisticados de artigos científicos e de comprovações de leis e arquiteturas e tudo mais, tem deixado mais propagandicioso esse poema, né? Essa travessão de comunicação para poder ganhar em órbita, né? Um papel importante na sociedade, de relevar e destacar isso, do que realmente contemplar o indivíduo na sua participação. Uma vez que
Não tem como desatender a sensibilidade. Porém, a gente tem os recursos adaptativos dos seres, né, que vivem nessas regiões. E aí eles compromissionam muito o desatendimento, né? Nessa de corroborar as adaptações, né, desse ambiente, o ser humano ele cria produtos de modulações, né? E aí, então a gente cria tendas solares. Vamos ver esses produtos. É os ar-condicionados da vida, as tendas solares. Essas tendas elas buscam tampar o sol, né? Mas assim, isso é uma imagem do reflexo do corpo buscando nas organizações teciduais estratégias para poder suportar essas diferenciais de temperatura, até que todo o organismo se compactue com essa elevação. Então esse é o fenômeno de adaptação. Mas uma adaptação ela demora muito para acontecer. Para a gente chegar nessa construção, nesses produtos, né, levou bastante anos e bastantes estudos, né? Não é do dia para a noite que a gente conseguiu construir isso. E formalizar e investir em empresas que constroem esses equipamentos, esses produtos. Ressentindo e pensando a respeito disso, o mesmo é isso aqui, ó. Mantas térmicas. Porque a gente está sempre emitindo calor. Essas mantas térmicas, né, que ajudam o corpo a conservar mais calor, não foram do dia para a noite que a gente conseguiu desenvolver coisas assim, né, equipamentos sofisticados assim. E o organismo, ao mesmo tanto, ele não consegue desenvolver, inclusive com a variação que a gente tem enorme de temperaturas. Não é à toa que a gente meio que estiliza uma receita cotidiana para poder, sobre essa receita, chegar a um produto tão adaptado quanto esse às temperaturas, a conservar a temperatura, né? O que eu tô definhando aqui é porque tudo isso você sabe de cor, porém você esquece, né? Então tudo isso é sabido de cor. O de cor do corpo e o envolvimento. Porém, mediante algumas variações de compasso, de sentimentos, de, sei lá, experiências do dia, sobre uma variação de coisas que pode acontecer, você ignora, você acaba ignorando. E se você se acostumar a ignorar essas dicas do organismo, você acaba sendo resfriado ou pegando um resfriado de ar condicionado ou uma febre, uma alta temperatura de excessos.
excessos de calor, né? De sol, de calor, de sol e assim por diante, né? E o muito cuidado que vocês têm que lembrar sobre isso é a respeito da hemodinâmica, porque o sangue ele está passando pelo organismo todo e essa passagem, essa relação, ela deseja sempre que seja o mais perfeita, a mais endosada e rítmica possível sobre a sua corporação. E se você não cuida delas, você danifica certas áreas. E aí, se você danifica certas áreas, o resultado é a falência precoce, a falência mais rápida de determinadas relações, né? De determinados órgãos, né? Vocês perguntam, por que o meu não funciona tão rápido? Por que minha atividade metabólica é lenta? Por que é isso? Por que é aquilo? E aí a gente fala, se você cuida bem do seu sangue, como é que é a sua gestão sanguínea, né? Esse é o ponto importante, porque o sangue, ele nessas relações que ele faz, tanto consigo mesmo e com os vasos, né, nessa de expressão de sorvete, né, como um tecido, como na passagem deles e na irrigação e reidratação dos órgãos, né, nesse complexo aqui, ó, por exemplo. Vamos pegar o rim. Aqui, ó. O sangue chega nos rins e nessa bolsa renal, né, nesse extrato, ele recebe o sangue e suga do sangue aquilo que vai lhe restituir, né? Ele faz uma máscara de descompressão sanguínea e reidrata as células a partir do discurso de influxão desviolada por causa da dispersão que foi feita durante essa passagem e recebe nesse automatismo e constante, né? Nós somos assim porque isso aqui é constante e por ser constante a gente tem que cuidar, tá sempre em risco e até por isso, né, todo esse sistema, toda essa estratégia de irrigação, ela é bem organizada, estrategicamente pensada pelo desenvolvimento da vida, né? E olhando assim, ó, a gente vai fechar, ó. A gente vai adicionando todas os sistemas, né? E aí, depois que a gente cobre tudo, a gente se sente seguro e estável, né? Nessa constante, nessa celebração, nesse ser e receber a ação de ser, né? Nessa plenitude. Acho que era isso que eu precisava de falar sobre a hemodinâmica e sobre os cuidados com esses controles, né? Eles podem colocar sua vida em muitos riscos, né? Eu mesmo, hoje, no dia de hoje, eu tive um mal-estar relacionado
ao resfriado, né? Eu estava numa sala muito resfriada. E como eu não eu sou novo, né, no ambiente que eu estava, então eu estou fazendo estágio no hospital. É, eu estou fazendo o HC. E nesse hospital tem um ar-condicionados muito potentes, né? E como eu sou novo na área, né, eu não tenho muita aptidão, eu fiquei um tempo lá na sala e tava com o ar-condicionado ligado, mas eu mesmo não falei nada, né? Eu fiquei uns 10 minutos e eu estava estudando, né? No estágio, no tempo que eu não estava realizando as minhas operações. Nessa de estudar, eu estava fazendo várias compressões aqui nessa região. Então o sangue precisava de vir aqui, ó, para a região parietal do lóbulo parietal. Ele precisava de vir muito rápido, com injeções muito rápidas, porque eu estava estudando, lendo e fazendo aquelas de arcos, compressões relacionadas àquilo que eu estava lendo e a compreensão que eu já tenho do conhecimento, né? Fazendo aqueles organizações. E aí o ar foi resfriando, e aí com a resfriação eu não fui sentindo, mas aí foi dilatando essa região aqui, ó. E aí a dilatação foi descomprimindo os meus receptores. Eu senti um pouco, só que eu estava falando lá assim, ó, tá fazendo frio. E eu lá dentro da sala estudando, ó, tá fazendo frio. Aí que eu levantei da cadeira e saí da sala, né? Eu falei assim, não, eu vou dar uma andada aqui que não, agora pesou, a cabeça tá. E assim, 10 minutos, 15 minutos estudando, a cabeça já ficou pesada. E foi eu sair, abrir a porta da sala onde eu tava, que eu senti o choque térmico. Pá! Era como se eu entrasse em uma, sei lá, em um ambiente muito mais quente. Não, mas era como se eu entrasse tipo num não, melhor não se eu entrasse mas eu fui para um ambiente que estava muito mais quente. E aí que eu senti que a diferença que o ar condicionado tava muito potente, com a temperatura muito baixa na sala. Não sei porque ele não falava qual temperatura que tá, mas eu senti essa dilatação e e eu senti tanta dor que eu tô sentindo até agora, porque realmente os meus vasinhos aqui, ó, dilataram da região parietal. E eu sinto isso porque tudo que ele está fazendo para poder, né, restituir, né, essa dilatação, para ele prender de novo, para ele se reformar, tá doendo aqui nas têmporas e tá parecendo que tá fazendo dor de cabeça, mas não, é dor da dilatação do resfriado que eu tomei, né, e que minhas células sanguíneas hematopoéticas tomou para poder fazer essas ejeções, essas recargas cerebelares. Cara, eu fiquei muito nervoso mesmo. Eu pedi para desligar o ar-condicionado, eu abri a porta e eu conversei muitas borrachas lá em relação a isso, mas assim, né, de forma correta, né, coerente, né, com a expressão correta da instituição e tal, de conversar com um colega de trabalho lá a respeito disso. Mas teve um que já tá bem ignorante em relação a esse conhecimento. Nem deu muita bola não. Mas o outro ele realmente falou que essa coisa de ar-condicionado é uma coisa muito nova e muitas pessoas não sabem o quão isso pode ser arriscado, né? É uma ferramenta. Se você não usar ela adequada, você pode matar pessoas, né? É igual o carro. O carro é uma ferramenta, o revólver é uma ferramenta, a faca é uma ferramenta. Se você não usar ela corretamente, você pode causar danos e até matar. O ar refrigerado é uma ferramenta, né? Então, até por isso
eu quis gravar esse vídeo para poder recordar com mais intensidade, mais força sobre esse conhecimento e passar adiante, né? Para quem assistir esse vídeo poder se carregar desse conhecimento para a vida, né? Tomar cuidado com os ar-condicionados e com aquelas relações das atividades do percurso sanguíneo. Ó. O sangue ele consegue ativar e fazer a adequação, né, nas suas passagens com uma temperatura. Até por isso nossa temperatura ela é constante, né? 37 graus por aí, 36,5 e tal. Nossa temperatura corporal. Do sangue. Se você tem uma diferenciação dela, o seu corpo até uma diferenciação ele vai conseguir avisar. Depois disso ele não vai conseguir avisar, sabe? E porque os vasos receptores, né, os barroreceptores, os receptores de temperatura, eles vão se danificar, né? Porque eles entendem que a partir de uma temperatura você meio que bloqueia a ação receptiva e aí a economia para poder fazer o aviso vai para outros órgãos para tentar proteger outras as atividades, a energia, né? Ela vai para outros, tentar usar de outros disparos de recursos para poder fazer com que você tome uma atitude e saia do lugar que está expedindo essas fontes. Eu falei aqui de fontes de temperatura, mas existem vários tipos de fontes, né? Ou de desvios, né? Bioquímicos, físico-químicos, que fazem essas desregulações nas nossas reações para com a vida. Então vou ficando por aqui, e se você gostou, não se esqueça de deixar seus cumprimentos aqui ao canal. O canal agradece. Até o próximo vídeo, então um abraço.